Continuamos aqui então com o estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, um livro de Carol Bauman. Hoje o capítulo diz: Detesto acampar. Após horas de conversa deliciosa sobre hipnose e a impressionante capacidade de cura do inconsciente, o paciente de Norman daquela tarde chegou. O paciente Charles concordou que eu assistisse à sua sessão, na qualidade de aluna de Norman. Viera se consultar com ele porque era curioso, queria tentar uma regressão para aprender mais sobre si mesmo. Não tinha nenhum problema em particular que tivesse tentado resolver. Norman começou entrevistando Charles sobre vários assuntos de sua vida. Charles sentou-se na enorme poltrona reclinável do consultório de Norman, devidamente obscurecido. Embora Norman ainda não tivesse feito a indução hipnótica, Charles fechou os olhos e entrou num devaneio profundo, relembrando cenas passadas de sua vida. As lembranças mais traumáticas eram de sua infância, quando os seus pais o mandaram para um acampamento de verão. Como ele detestou aquilo. Charles estava tão angustiado que fugiu e pegou um trem para voltar para casa sozinho. Quando seu pai descobriu o que fizera, ficou furioso e lhe deu uma surra com o cinto. Aquela fora a única vez que Charles se lembrava de ter sido punido fisicamente por seu pai, e nunca esqueceu. Charles encolheu-se de medo ao nos contar essa história tantos anos depois. Ele não conseguia se lembrar de nada mais em sua vida que fosse particularmente significativo ou perturbador. Então Norman começou a indução hipnótica para facilitar a passagem de Charles ao passado. Ouviu com atenção as palavras de Norman e me concentrei atentamente no rosto de Charles, procurando modificações à medida que ele entrasse em transe. Suavizando e baixando a voz, Norman mandou Charles fechar os olhos, se concentrar em sua respiração. Pediu que se imaginasse num belo e tranquilo cenário. Movendo-se suavemente de uma imagem a outra, sugeriu a Charles que encontrasse uma abertura no chão, onde existisse uma escada que descesse terra abaixo. Sugeriu que ele descesse os degraus, um a um, até que chegasse a uma câmara luminosa abaixo da terra. 1, 2, 3, 9, 10. Esta câmara existem várias portas. Cada porta representava uma existência passada. Podia escolher qualquer uma delas para visitar, bastando ir até uma delas e abri-la. Mas nada aconteceu. Charles permaneceu em silêncio. Norma perguntou-lhe lenta e pacientemente: Descreva o que vê à sua volta. Nada. O que está sentindo no corpo? Nada. Olhe para os seus pés. O que está calçando? Nem assim aconteceu alguma coisa. O paciente nada dizia. Norma tentou uma técnica diferente para concentrar Charles em sua visão interior. Nada aconteceu. Tentou outra técnica e mais outra. Charles se esforçava para cooperar. Fez tudo o que Norma sugeria, mas continuava a dizer que nenhuma das imagens que via tinha algo de especial. Mas enquanto observava e ouvia Norman falar com Charles, algo estranho aconteceu comigo. Comecei a sentir uma agitação no estômago. Não sabia dizer se era nervosismo ou medo. Uma sensação de energia, como um arrepio, percorreu a minha coluna vertebral. Uma enorme tristeza tomou conta de mim e do meu corpo. Senti uma necessidade irresistível de chorar. Tentei segurar, temendo interromper a sessão de Charles, mas as lágrimas começaram a escorrer pelas minhas faces. Eu as limpei, respirei fundo, tentei me recobrar. O que estava acontecendo comigo? Muito concentrado em Charles para perceber o que me acontecia, Norman já ia desistir. Estava tranquilizando Charles, dizendo que nem sempre os pacientes regridem na primeira sessão. Nada que devesse envergonhá-lo. De repente, rompi o silêncio e disse: É estranho, Charles, que tenha tido uma experiência tão ruim quando criança, quando foi para o acampamento, porque aconteceu a mesma coisa comigo quando fui para o acampamento das Bandeirantes. Chorei o tempo todo.
Eu me sentia infeliz, detestei o acampamento e pensei que havia algo errado comigo porque todas as outras meninas pareciam estar adorando. Agora eu sei que aquilo aconteceu porque o acampamento de verão me lembrou a minha morte num campo de concentração. Tão logo aquelas palavras saíram de minha boca, Charles agarrou o peito e começou a arfar em busca de ar. Sem perda de tempo, ao perceber o que se passara, Norman perguntou a Charles: O que está acontecendo? Sinto o cheiro de gás, não consigo respirar, estou sufocando. Charles fez força para dizer aquelas palavras, mal podendo falar. Onde está? Perguntou Norma. Charles começou a chorar, fora de controle, e podia ver as imagens da vida e da morte dele na minha mente, antes mesmo que dissesse qualquer coisa. Entre os soluços, descreveu um detalhe, o terror que estava sentindo como um jovem, dentro de um salão frio e escuro, apinhado de gente. Sentiu o cheiro de gás e começou a encher aquele aposento, e de repente sentiu uma pontada e um aperto no peito. Então abandonou seu corpo. Silêncio, exceto pelo meu choro. Norma deu um lenço de papel a cada um de nós. Quando Charles acalmou-se o suficiente para falar, Norman pediu que ele fosse ao ponto anterior da sua vida. Charles contou sua vida como jovem judeu polonês, retirado de sua casa à força com a família e os vizinhos. Relembrou de uma viagem de trem opressiva e tenebrosa. Depois encontrou-se naquele aposento, arquejando em busca de ar, à medida que o gás penetrava em seus pulmões. Norman encorajou Charles a continuar descrevendo sua vida, fazendo-o passar outra vez por sua morte na câmara de gás, até que suas dores no peito desaparecessem e ele pudesse voltar a respirar livremente. Após haver passado pela morte naquela vida anterior outra vez, estava em paz. Tivemos outra surpresa. Assim que Charles saiu do transe, exclamou: Era por isso que eu tinha aqueles ataques de ansiedade, sem nenhuma razão aparente. Meu batimento cardíaco se acelerava. O meu batimento cardíaco acelerava. Sentia dores no peito, arfava em busca de ar. Quando criança, meus pais me levavam a um especialista atrás do outro, mas nenhum deles conseguia achar o problema orgânico. Chegaram até a me levar num psiquiatra, que também não pôde me ajudar. Agora tudo faz sentido. A ansiedade, as dores no peito, a minha dificuldade em respirar eram provenientes da minha morte num campo de concentração. O acampamento de verão me lembrou o campo de concentração. Não podia suportar aquilo. Agora tudo faz sentido. Após a sessão, Charles e eu nos abraçamos fortemente e choramos. Olhamos um para o outro em silêncio, de compreensão mútua, partilhando nossa gratidão por aquela experiência tão profunda, por uma ligação tão íntima. Norman e eu levamos Charles até lá fora, onde brilhava um sol luminoso, para dizer adeus. Após sua partida, rimos ao perceber quão perfeita tinha sido aquela lição para mim, melhor que qualquer outra que tivéssemos planejado. Como Charles não responder imediatamente às sugestões de ir para o passado, tive a oportunidade de ver Norma utilizar todo o seu repertório de técnicas, reunindo algumas que não usava ordinariamente. E ainda mais importante, aprendi a confiar na minha intuição. Aparentemente, eu também entrara em transe quando Norman fez a indução hipnótica. E como estava concentrada em Charles, de alguma forma, sintonizei com sua lembrança. A princípio, emocionalmente, o choro, e depois visualmente, quando o vi num campo de concentração. Confiei na minha intuição e ofereci aquela chave para a lembrança de Charles. Ela serviu perfeitamente e a lembrança de Charles brotou. Norman explicou que não é incomum que um terapeuta de vidas passadas faça isso com um cliente. Algumas vezes, um terapeuta imagina junto, enxergando o que o paciente vê e captando as emoções da lembrança. E eu digo mais, meus amigos, essa captação é mediúnica. O terapeuta, quando seriamente envolvido, ele telepaticamente vê as mesmas coisas que o paciente em regressão está vendo. Isso é muito comum. Agradeço a todos pela companhia. Lembro àqueles que chegaram pela primeira vez neste capítulo que há muitos capítulos antes desse, que seria muito interessante começar a ver desde o primeiro. Um abraço a todos.
e até breve.